Quero mais uma vez saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina, aquele que governa, aquele que voltará e está voltando cada vez mais rapidamente. Os sinais dos tempos atestam da volta do Senhor Jesus Cristo, e nós temos que estar prontos e preparados. Não haverá uma segunda chamada, não haverá uma medida provisória em que você possa solicitar uma entrada tardia. Quando nós olhamos a parábola das virgens nécias, nós vemos que por um pequeno deslize, aquelas que achavam-se noivas, elas acabaram se perdendo e não tiveram a possibilidade de entrar no gozo do seu Senhor. É tempo, como sempre foi, de nós estarmos alinhando as nossas vidas com a vontade do Senhor. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema "Porque fui purificado, eu amo". O sentido de causa-consequência, ele é totalmente diferente do que estamos acostumados. A nossa sociedade acha que para você receber algo, você tem que dar algo em troca. Para que você possa morar numa casa, você paga um aluguel. Se você trabalha num emprego, após os 30 dias do seu trabalho, você recebe a sua remuneração. Mas com Deus a coisa ela é diferente. Nós vemos um Deus que é dono de tudo, um Deus que é dono de todos e que Ele não precisa de nada que nós venhamos a oferecer. Nosso amor é um amor de troca. O nosso amor humano não tem esta condição de ser um amor altruísta, um amor que dá sem querer nada em troca. Nós amamos querendo algo em troca. E o amor de Deus é um amor gracioso. Nós temos que deixar-nos levar por este amor. O versículo que fica da semana passada é 1 Pedro 1,22, que diz: "Tendo purificado as vossas almas, submetendo vossa obediência à verdade, praticais o amor fraternal sem hipocrisia, amai-vos uns aos outros ardentemente." Deus, por meio do apóstolo Pedro, nos ensina que através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós já fomos purificados. E por causa disso nós temos a responsabilidade de dividir este amor com o próximo. Apesar de pecadores, através do Espírito Santo, nós podemos sim externar este amor que constrange, que convence e converte. Com Cristo no coração, nós somos fontes de água viva. Que nós possamos ser deixados levar por este amor tão precioso e tão vigoroso do nosso Senhor Jesus Cristo. O título da palavra de hoje é o crescimento através da palavra. Não há outra forma. Você, como um ser humano, você só cresce ou para cima ou para os lados através da alimentação. Se você não se alimentar, cada vez mais você vai ficando pequeno. Quando você vê a condição de pessoas, por exemplo, que moram na África, em regiões ermas, que não têm alimentação, o que acontece com elas é, pela falta de alimentação, elas não conseguem se desenvolver. E aí, através da palavra, nós temos o crescimento não físico, mas um crescimento espiritual. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Semana passada nós trabalhamos nós finalizamos o capítulo 1 e nesta noite nós estaremos iniciando o estudo do capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. "Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e precisa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo,
a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pois vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa vem a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançardes misericórdia. Palavra do Senhor. O interessante do apóstolo Pedro é que ele sempre trata as colocações como colocações presentes. Ele não fala de algo que é passado ou algo que é futuro. É muito interessante a carta de 1 Pedro. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a Tua santa e bendita palavra. Palavra, Pai querido, que transcende séculos, milhares de anos, eras, Pai, e mesmo quando tudo se acabar, a Tua palavra continuará sendo verdade, Pai. Nós agradecemos pelo privilégio de ouvirmos a Tua santa e bendita palavra, e pedimos a Ti, Pai querido, que o Senhor abra o nosso entendimento. O Senhor nos dê, Pai querido, a capacitação para recebermos, Pai, uma mensagem santa direto do Teu altar. Eu, Pai querido, peço que sobre mim haja, Pai querido, a ação do Teu Espírito, que eu não venha envergonhar o Teu Evangelho, nem falar das coisas que procedem do meu coração, mas que eu venha falar apenas aquilo que procede da Tua palavra. Nos abençoa, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Crescimento na palavra. Quando nós vemos a situação dos cristãos nos dias de hoje, a gente vê muito das pessoas que estão na igreja, entram na igreja, mas continuam os mesmos, não há nenhum tipo de alteração. Eles acomodam os seus pecados nas suas vidas e simplesmente continuam caminhando. Mas através da palavra, se você ouve a palavra, você é realmente um filho de Deus, não tem como você continuar na mesma condição. Dentro da sequência da carta, do fim do capítulo 1, o pensamento do novo nascimento pela palavra de Deus chama o próximo passo a seguir. Não basta você nascer de novo, você tem que crescer. Os cristãos que são nascidos de novo, por agora serem como bebês, e é assim que nós somos quando nós aceitamos a Cristo, precisam crescer, precisam se desenvolver. E o alimento, para que isso ocorra, conforme eu já disse, em paralelo com o alimento natural, é o alimento espiritual. O Sebastião está chegando, você ajuda só para abrir a porta, porque a Naldinha e o Cláudio estão chegando e não tem a rampa. Por favor, Gabriel. O novo homem luta por impor-se e crer. O velho constantemente é realimentado pelo mundo. Nós vemos essa dificuldade. Nós temos uma condição em que nós nos alimentamos uma vez por dia na igreja, mas nós somos alimentados no velho homem todos os dias, todos os momentos. É a internet, é a televisão, são as coisas do dia a dia. Isso faz com que o nosso corpo espiritual ele tenha mais dificuldade no crescimento. A ação então deve ser dirigida em duas direções. Nós temos que nos despojar. Ontem falava no casamento do Alisson exatamente com esta visão da condição de você se despojar. É como se você tirar uma roupa e você ir tirando as camadas de roupa até você ficar desnudo. E você não pode ficar nu, você tem que simplesmente colocar novas vestimentas. O objetivo desse capítulo 2 é falar um pouco sobre esse crescimento dentro da palavra de Deus. O primeiro versículo que nós vamos meditar é 1 Pedro capítulo 2, verso 1, que diz: portanto, despojando-vos de toda maldade
e dolo, todas as formas de hipocrisias, invejas e de toda a maledicência. Então são 4 vestimentas, 1, 2, 3, 4, 5 vestimentas que nós temos que abrir mão, nós temos que deixar de lado. A exortação de caráter negativo está atrelada à exortação positiva do próximo versículo. Então primeiro ele fala no despojar, primeiro ele fala no retirar a veste, e depois ele fala em colocar uma nova veste. Porém é certo que a vida cristã não consiste primordialmente de pode ou não pode. Muitas pessoas acham que a condição cristã é uma condição de regras em que você pode ou você não pode, mas o cristianismo ele é muito mais que isso. E nós temos que sim abandonar coisas, nós temos que abandonar o antigo proceder, nós temos que abandonar o antigo viver, mas nós temos que ter uma vida de alegria, porque senão o que acontece é que nós temos uma vida cristã como se fosse um grande fardo. Muitas pessoas, quando se convertem na igreja, eles perguntam: o que é proibido fazer? O que eu não posso fazer? E aí se instaura um entendimento de que nós temos que ter como se fosse um checklist para nós sabermos o que nós temos que fazer e o que nós não temos que fazer, e isso não é cristianismo. O que será deixado de lado sempre é visto à luz do novo que é ganho. E quando você abre mão de algo, você tem que entender que você está ganhando algo em troca. Mesmo que você não tenha direito, o Senhor ele te concede algo diferente. Ele te concede uma alegria que não vem de adquirir recursos ou de adquirir bens, não vem de status social, mas ele vem deste grande amor de Deus. O que é deixado de lado tem que ser entendido como algo que ficou para trás, e a nova natureza e o novo comportamento, eles surgem nesse relacionamento de Cristo. Ao deixarmos as velhas práticas de lado, nós não estamos perdendo nada. As pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, muitas vezes elas falam assim: eu sou muito novo para aceitar Jesus, eu sou muito novo para seguir esse caminho, eu vou viver um pouco no mundo, eu vou me divertir um pouco, porque se eu parar agora de me divertir, eu vou estar perdendo. Mas você, quando aceita Cristo, você ganha algo muito mais importante do que as alegrias temporais que o mundo pode dar. Esse versículo começa com a palavra portanto. Esse portanto, ele faz a ponte, ele é a ligação de tudo que nós já vimos no capítulo 1, indicando uma continuidade de pensamento. Esta carta ela foi escrita numa tacada só. Apóstolo Pedro ele começou a escrever para aquela igreja que era perseguida, então tem toda uma sequência de raciocínio. Despojar significa deixar de lado, significa você mudar a sua atitude. É algo que nós falamos hoje pela manhã. Não basta você apenas se arrepender, você tem que mudar o seu comportamento. As pessoas elas olham, se incomodam, acham e sabem que estão erradas, mas elas não mudam. Elas continuam convivendo com o seu pecado, e isso não é arrependimento, isso não é mudança. O que deve ser deixado de lado ou se despojar é apresentado na forma de um pequeno catálogo de vícios. E ele apresenta apenas 5. Se a gente continuar andando pelas Escrituras, a gente vai ver muitos outros pecados e muitas outras pedras de tropeço que nós temos na nossa vida. O primeiro termo que se fala é abandonar a maldade. Maldade é um termo amplo. É um termo que pode se referir à iniquidade do mundo, ao que as pessoas fazem no sentido maldoso, de olhar para uma pessoa, de agir sem amor. Esta maldade é uma maldade que está no mundo, é uma maldade que ela é referenciada dentro do próprio ser humano. A segunda coisa que ele cita é dolo. Dolo é um termo jurídico, é uma palavra grega que vem dentro de um termo jurídico, e ele tem a intenção de mostrar você maquinando algo. Você pensa em algo para você fazer com o mal. Não é algo que aconteceu, é algo que você planeja. Algumas versões traduzem dolo por engano, que pode ser também o falsificar. Dolos, a palavra dolos grega significa espírito traiçoeiro, aquele em quem não se pode confiar, que não hesita em usar
de meios questionáveis para ganhar, para receber algo em troca. Então a pessoa que ela é dolosa, ela olha para as situações e ela tenta de alguma maneira ganhar algo em troca, e ela tem essa condição de dolosa. A terceira e quarta coisa que é citado nesse capítulo 1, verso 1, é a respeito das hipocrisias e invejas. São duas características que agem como verdadeiras máscaras nos seres humanos. Os seres humanos, eles têm máscaras e eles se apresentam com essas máscaras. Muitos cristãos se apresentam com máscaras. Se apresentam não como eles são. Na igreja está bonitinho, está com a roupinha bonitinha, cabelinho penteado, mas saiu dali, ele vira uma outra pessoa. São atitudes insinceras, atitudes que não são pautadas no amor. Por fim, ele fala sobre você e eu nos despojarmos de toda sorte de maledicências. O que é maledicência? Fofoca, falar mal do outro. Nós temos esse hábito de olhar para o irmão, olhar para a irmã, olhar para as pessoas e falar mal deles. Nós não acrescentamos nada, não ajudamos em nada, mas nós falamos mal. E parece que isso é tão comum no nosso meio, seja cristão, seja não cristão. Falar mal de alguém, a menos que seja uma autoridade, alguém que está tendo uma gravação ou uma filmagem, passa desapercebido, mas para Deus não passa. Para Deus, este falar mal dos irmãos é algo muito sério. Provérbios capítulo 6, 16, 17, 18 e 19 diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina. Então nesse provérbio, ele vem falando sobre 6 coisas que Deus não gosta: olhos altivos, orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, assassinos, coração que trama projetos iníquos, as pessoas que prometem o dolo, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Essas coisas Deus não gosta. Ele fala que ele se aborrece com pessoas que praticam isso. Mas a 7ª ele odeia. E a 7ª é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Ou seja, Deus abomina a fofoca. Abomina você chegar para o teu irmão e começar a falar mal de um outro irmão, e mudar aquele coração que tivesse talvez um apreço por um terceiro, e você consegue mudar através da sua colocação. Olha, eu vi ele falando isso de você, eu vi essa situação. Deus odeia isso. Interessante que todos esses 5 versos que Deus manda nós nos despojarmos é uma relação horizontal, é relação de homem para homem, é de ser humano, porque nós não temos como alcançar Deus com essas coisas. Ele é Espírito. Então, como nós não conseguimos alcançar Deus com essas coisas, o que nós fazemos é atacar o nosso próximo, e nós atacamos com muita firmeza e com muita certeza essas ações. Algo que o próprio Abacuque, lá em Abacuque capítulo 1 verso 3, ele identifica. Ele, na sua sociedade, ele vê que não estavam sendo oprimidos naquele momento por amorreus, não estavam sendo oprimidos por filisteus, nem por nenhum povo da redondeza, mas os próprios judeus, eles oprimiam os judeus. E ele clama ao Senhor em Abacuque capítulo 1 verso 3: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Ele falando com Deus. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Ele abre a porta da casa dele e ele vê a destruição. Há contendas e o litígio se suscita. O que ele via era só ação maldosa. Ele não via a manifestação do amor entre os judeus, que eram todos povo de Deus. As relações humanas é que estão em vista nesse capítulo 2, entendidas assim como uma esfera em que eu e você, como renascidos em Cristo, temos que agir. Falamos bastante sobre isso hoje pela manhã. Nós temos que olhar para o próximo como alguém que precisa do nosso auxílio. Nós temos que olhar para o próximo como uma pessoa que precisa da nossa mão, do nosso auxílio financeiro, da nossa alimentação. Eles precisam de uma palavra de amor e carinho, e mais que tudo, que eles ouçam a verdadeira palavra de Deus. Eles estão perdidos, eles estão largados pelo mundo, e eles precisam ouvir a voz. Mas como eles vão ouvir a voz se aqueles que estão dentro das igrejas não falam?
não pregam, não levam às Escrituras. Então nós temos que agir de uma maneira efetiva na sociedade do mundo de hoje. O segundo versículo, 1 Pedro capítulo 2, verso 2 diz: portanto, despojando-vos, eu peguei um pedacinho do versículo 1 para dar um melhor entendimento. Portanto, despojando-vos, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite puro da palavra, a fim de que por ele possais crescer para a salvação. Aceitou Jesus? Está na igreja? Foi batizado? Começa a caminhada, não estaciona. A gente vê essa condição de pessoas que começam com muita alegria, com muito desejo, com muita vontade, mas ela em determinado momento ela estaciona, e ela para e ela não quer crescer mais. Para ela aquilo é suficiente, a porção de comida que Deus está concedendo a ela é suficiente, o relacionamento dela com Deus é suficiente. O que ela não sabe é que esse estacionar faz com que ela regrida. Não é como um carro que é parado na subida e puxa o freio de mão e a terra pia, o carro para. Você para na subida e simplesmente fica parado, o carro ele vai voltando. O peso das coisas, das situações fazem com que você cada vez retroceda mais, porque o seu velho homem continua sendo alimentado. Se você não alimenta o seu novo homem, não tem como você ficar parado e estacionado. O que acontece é que você cada vez mais vai abandonando o Senhor. Seguindo a exortação do despojar, tirar as roupas que não são boas, vem agora a preocupação com o novo. Algo deve ocupar aquilo que você abandonou. Se você mantiver a sua condição de cristão, abandonando o pecado, e não colocar as virtudes do Senhor no lugar, naturalmente aquelas coisas elas vão voltar para a sua residência, para a sua casa, para a sua vida. Lucas capítulo 11, versos 24 a 26 diz: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Estar estacionado é regredir. Não crescer na palavra, não ter um tempo de estudo, não ter um tempo de oração, é você retroceder no cristianismo. As pessoas elas acham, porque aceitaram Cristo em algum momento das suas vidas, não tem que fazer mais nada. E muitas vezes os relacionamentos, casamento, por exemplo, é algo que as pessoas acham que não precisam fazer mais nada. Já casou? Pôs a aliança no dedo? Acabou, eu não tenho que me preocupar mais. E as pessoas acham que o cristianismo é a mesma coisa. Se nós não buscarmos o crescimento, nós iremos regredir. 1 Pedro introduz uma comparação, fazendo uma figura a partir do qual ele vai definir o processo de crescimento dos que foram regenerados pela palavra. E o apóstolo Paulo fala: como que você cresce pela palavra? 1 Pedro 21, 22 e 23, que nós já meditamos na semana passada, diz: tendo purificado a vossa alma, Deus purificou, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Nós fomos resgatados. Em algum momento das nossas vidas, Deus nos alcançou. Nós estávamos andando perdidos e o Senhor, de alguma maneira muito doce, Ele nos toca e nos convence que o caminho certo a seguir é o caminho de Jesus Cristo. Tendo nascido de novo, os leitores são como crianças recém-nascidas. As pessoas que se convertem são como crianças recém-nascidas. Mas não é qualquer criança. Não é uma criança de 1 ano ou de 2 anos. É aquele primeiro ciclo da criança. Quando a criança nasce, ela só chora. Ela só chora porque ela está com fome.
ela está acostumada, até então, a ser alimentada o tempo todo o tempo, pelo cordão umbilical dentro da barriga da mãe. Quando aquela criança sai daquele lugar quentinho, agradável, e vem para o mundo externo, aquela criança ela chora porque ela quer comer, ela quer mamar. Por isso que o apóstolo ele fala que nós temos que desejar esse leite como essas crianças, não algo que eu como de vez em quando. Tem que ser aquele alimento que você olha e você quase que enche a boca de água, com desejo de ter na sua mão. Salmos 42:1 fala dessa experiência e fala: como suspira a corça pelas águas, assim por ti suspira a minha alma. E o salmista faz essa comparação de um animal que anda na savana africana, naquele calor de 40, 50 graus, procurando uma água para beber. E quando ele encontra, ele até suspira. Salmo 131, verso 2 diz: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Eu estava chorando, eu estava com fome, eu precisava de leite e a minha mamãe me alimentou. Depois que eu estou alimentado, o que eu faço? Eu me aconchego nos braços da mamãe. É a mesma coisa. Mas antes dessa criança ser alimentada, ela chora. E ela chora até que alimente. Não tem nada que você possa fazer para aquela criança parar de chorar. Nós, como seres humanos, nós como cristãos, muitas vezes nós deveríamos nos assemelhar às crianças, nesta sede, nessa fome da palavra de Deus. O objeto desse desejo intenso não são bens perecíveis. Se você perguntar para uma criança recém-nascida, se ela tiver algum pouco de entendimento, você quer comer uma barra de chocolate, ou você quer uma televisão, você quer um laptop, você quer o leitinho da sua mamãe, ele vai querer o leitinho da mamãe. Não fomos comprados por ouro e prata, são coisas perecíveis. Nós já meditamos nesse texto. Apesar da sociedade olhar para o ouro e para a prata e falar assim, são bens preciosos, para Deus aquilo não vale nada, aquilo não é nada para Deus. Então ele fala, mais precioso do que o ouro e a prata é você buscar este leite espiritual. É claro que nós temos que trabalhar, é claro que nós temos que buscar o provento. No advento do pecado, Deus deu a ordem: do suor do teu rosto você vai comer. Apóstolo Paulo, logo no início lá da igreja primitiva, ele fala assim: as pessoas não estão trabalhando, não comam. Quem não trabalha não come. Mas nós temos que entender e priorizar as coisas que são mais importantes. O leite espiritual é algo muito mais importante. Para compreendermos melhor essa expressão do leite espiritual, é bom nós irmos devagar. O leite espiritual é uma comparação que significa a palavra de Deus. É por isso que o crescimento é através da palavra. Esse leite espiritual não é um leite que o pastor vai lá no monte, pega água e consagra e dá para os irmãos, ou coloca água em cima da televisão. Não, é algo que procede do altar de Deus. É algo que procede da palavra de Deus. 1 Pedro 1,23 diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Dois adjetivos falam desta palavra, falam deste leite espiritual. Primeiro, ele é puro. Nós que vivemos na cidade, nós não temos, pelo menos agora, o sabor do que é um leite de uma fazenda. Talvez em algum momento você tenha tomado o leite da fazenda, tirou ali da vaca e você tomou o leite. O gosto daquele leite, ele é diferente do leite de agora. Então nós temos o leite tipo A, temos o leite tipo B, temos o leite tipo C. Antigamente, bem antigamente, o leite era em saquinho, e aquele leite era muito mais água do que qualquer coisa. Você colocava ele para ferver, não fazia nata nenhuma, não tinha gordura, não tinha nada. Mas este leite espiritual, ele é um leite puro. Ele é um leite puro, mas ele não é um leite puro porque não tem água. Ele é um leite puro porque ele não tem falsidade, ele não tem mentira, ele não tem engano. Você pode confiar no que as Escrituras estão falando, porque elas vão falar naquilo que vai se cumprir na minha vida e na sua vida. O que as Escrituras dizem, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, o que falou vai se cumprir. Vai se cumprir na minha vida, na sua vida e em todo este mundo. Então a primeira característica desse leite é que ele é puro.
Segundo é que ele não é natural. Ele não é algo que você compra na farmácia. Não é algo que você troca por uma boa ação. Não é algo que você compra com dinheiro. Mas é um leite espiritual. E um leite espiritual que vem através da palavra de Deus, através do entendimento. Por muito tempo os seres humanos eles têm levado a acreditar num Deus apenas por acreditar. Mas nós temos que entender que Deus é esse. Nós temos que conhecê-lo. Nós temos que buscar conhecê-lo, ouvir a sua voz. Ele continua falando, ele continua trazendo a verdade, ele continua expressando através das escrituras escritas ou da palavra de pessoas. E nós temos que cada vez mais conhecer este Deus, porque é Ele que vai nos dar esse genuíno leite espiritual. Não algo que você acredita porque alguém está forçando. Você tem que acreditar porque é pela fé. Se você duvidar, se você achar que não é, você não está acreditando. Então você não tem fé, você não agrada a Deus. Não tem nada a ver. O nosso culto, a nossa fé, ela tem que ser racional. Romanos capítulo 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Meu corpo ele não é tomado, eu o apresento. Quando nós meditamos no Evangelho de João, Jesus Cristo, ele não teve a sua vida tirada, ele entregou a sua própria vida. Quando chegaram os guardas, ele se apresentou: estamos atrás de Jesus Cristo. Eu sou. Deixa esses irem. E todo o julgamento e todo o caminhar de Jesus Cristo mostra exatamente essa característica. Ele não é tomado, ele se entrega, ele dá a sua vida em favor de muitos. Por isso que o apóstolo Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês mesmos apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. O que é apresentar um sacrifício vivo? É entregar todo o seu dinheiro? Não. É entregar todos os seus bens? Não. É ter uma vida religiosa? Não. Vida em sacrifício a Deus é você abrir mão das coisas do velho homem, é você abrir mão da maldade, você abrir mão da sua vontade em prol daquilo que Deus está falando. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como agradar a Deus? Entendendo o que nós estamos fazendo. Não é simplesmente ir emocionalmente. Às vezes nas igrejas coloca aquele teclado e aí começa a tocar aquela música lá que toca no enterro lá, mais perto quero estar, e aí a pessoa está lá no salão, e aí ela lembra do pai dela que faleceu, aquela música tocou, e aí ele fica constrangido. Alguém quer aceitar Jesus, a pessoa vai, mas não muda em nada. A mudança não é essa. O culto racional não é esse. Isso é uma decisão burra. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo. Como quando nós vamos numa loja, ou vamos fazer um financiamento ou um contrato, você lê o contrato porque você tem que saber o que está escrito ali. Com Deus é a mesma coisa. Ele fala das normas e das regras deste reino de Deus, que já nos é chegado no advento da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse desejo intenso pela palavra de Deus não é algo que nasce de nós. Infelizmente. Não é algo que você pode tomar uma pílula. Eu posso orar por você, mas não nasce em você. Se Deus não colocar esse desejo, essa fome, essa sede por Ele, você vai continuar da mesma maneira. O desejo intenso da palavra de Deus é então alimentar-se constantemente dela. É só uma vez por semana? Experimenta ficar uma vez só come uma vez. Almoça e fica sem comer o resto da semana. Come no sábado de manhã no almoço e volta a comer só no outro sábado. Como que você vai ficar? Alguns vão ter tontura, dor de cabeça, fraqueza. Você aceitou Jesus? Conheceu Jesus? Se alimente dele. Se alimente constantemente dele. Não é algo que você pode fazer de vez em quando. O nosso culto de domingo à noite, escola bíblica dominical, é apenas um dia de 7 que você tem. Nós temos 7 dias
Você separa 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Será que isso é suficiente para que o seu espírito ele esteja pronto a lutar contra a sua carne, que é alimentada o dia inteiro, todos os dias? O desejo intenso pela palavra de Deus, então, é o alimentar-se constantemente dela, que vai fazer com que a sua fé seja uma fé concreta, seja uma fé firme, uma fé que seja inabalável, uma fé que possa suportar as lutas e dificuldades, os reveses da vida, porque eles vêm, eles acontecem. E se você não tem uma fé firme em Deus, você desfalece e você cai. A oração final que dá procedimento lógico ao raciocínio é: despojem-se, para que você, despojando, você deseje. Deseja o que? A palavra de Deus. Para quê? Para que este leite espiritual faça com que você cresça espiritualmente. E aí nós falamos hoje pela manhã, a diferença não é se você vai ser salvo ou não ser salvo. Aqueles que são filhos de Deus são salvos. Mas como que você vai chegar lá? Será que você vai chegar dando pulos e brados de alegria? Ou você vai chegar lá carregando um tremendo saco de 60 quilos, pesado, não viveu a vida, não foi feliz, não se alegrou com seus entes queridos, não desfrutou das benesses do Senhor? A pessoa vai ser salva, mas ela vai chegar no fim da vida dela de uma maneira triste, uma maneira sem graça, e pior que isso, não vai ser referência para ninguém, porque quando nós não somos cristãos plenos, nós não só não ajudamos as pessoas, mas também as atrapalhamos. As pessoas vão olhar para nós e falar assim: eu vou ser cristão para viver desse jeito, passando essas necessidades, sofrendo e chorando como essa pessoa age, eu nunca que eu quero isso. Certo momento, por volta de 1920 mais ou menos, a Índia ela ainda era controlada e dominada pela Inglaterra. A Índia, aquele país enorme, ela era dominada. E os cristãos da Inglaterra começaram a evangelizar os hindus. E chegaram em Gandhi, uma grande figura, e perguntaram para ele: você quer aceitar Jesus? Ele falou assim: não. Por que você não quer aceitar Jesus? Porque eu não vejo vocês viverem o que a palavra de vocês pregam. Eu vejo Jesus e vejo como uma grande pessoa. Vi que ele seguiu e viveu os ensinamentos dele, mas vocês não vivem o que vocês pregam, e eu não quero esse Jesus. O crescimento, nós temos que entender, não é obra nossa, é uma obra do Senhor. Mas pastor, se eu não me dedicar eu cresço? Não. Deus ele coloca em nós o desejo, a fome e a sede, mas muitas vezes nós olhamos para outras coisas. Então nós temos, por exemplo, nas nossas refeições, uma garrafa de água e uma garrafa de um refrigerante. E nós optamos pelo refrigerante, mesmo que ele nos faça mal, mesmo que ele aumente o nosso colesterol, mesmo que ele aumente nosso açúcar no sangue. É uma opção. A salvação não é opção, mas o crescimento é. Deus ele nos alcança, ele nos traz toda a forma de apresentação da sua palavra, mas mesmo assim nós optamos pelas coisas do mundo. Eu prefiro me divertir, eu prefiro fazer isso, fazer aquilo, como nós damos primazia para as coisas do mundo ao invés das coisas de Deus. É uma grande realidade. 1 Coríntios capítulo 3, verso 6 fala desse crescimento que procede de Deus. Eu plantei, apóstolo Paulo falando, Apolo regou, mas o crescimento ele veio de Deus. O crescimento é para a salvação, que é o alvo do nosso processo. Você é cada vez mais você estar em crescimento, cada vez mais você se assemelhar à figura de Cristo. Às vezes a gente vê nos rádios as pessoas, os religiosos falando em igrejas grandes: será que não é o pastor fulano? A voz é a mesma. As pessoas elas fazem um estudo todo para que a voz dela seja semelhante. Nós temos que ser semelhantes a Cristo. As pessoas têm que ouvir a nossa voz, ver o nosso agir e falar assim: esse agir aí é de alguém diferente.
O crescimento é para a salvação, e para Pedro, como temos visto, a salvação é colocada no fim dos tempos. A salvação não é hoje. Ela pode ser hoje para alguns, pode ser que esta noite ela se finge com Deus recolhendo algum de nós. E aí a salvação será para hoje. Mas para a grande maioria de nós, ela vai ser para o final dos tempos. A vida aqui nesse mundo, nesse meio tempo, reflete onde viveremos na eternidade. Se você não reflete e não demonstra o seu amor a Deus aqui, por que você acha que você vai viver com Deus na eternidade? Seria ter uma maldade de Deus. Você ama tanto as coisas do mundo, você tem tanto aversão à leitura da palavra de Deus, por que você acha que você vai passar a eternidade com Deus? Se Ele é a palavra, Deus ele vai olhar para você e falar assim: olha, como você passou a vida inteira apenas observando, como você passou a vida inteira sem se alimentar da minha palavra, eu entendo que você não gosta da minha palavra. Vamos fazer assim? Você fica aí. Não é algo que vai poder mudar. É muito interessante em aconselhamento bíblico, quando eu dou tarefas para as pessoas em leitura de um livro ou leitura da Bíblia, e eu falo: olha, leia tal coisa. Essa semana mesmo eu ia atender uma pessoa, eu falei: você leu? Não, nós vamos ler junto. Eu falei: não, você tem que ler sozinho, porque eu quero que você desenvolva o seu raciocínio. Eu não quero que você fique apegado a mim. Eu quero que você aprenda a raciocinar sozinho. Então nós não vamos nos encontrar hoje. Eu falei: não, se você ler para a semana que vem a gente se encontra, senão a gente não vai se encontrar. E o último versículo, 1 Pedro 2,3, ele coloca uma expressão. Primeiro, no versículo 1, ele fala: se você se despojar das coisas, tirar dessas vestes que não são referenciais do novo homem. Depois de você se despojar, ele fala: coloca vestes novas. E aí ele vem falando: você vai agir assim apenas se é que você já provou que o Senhor é bondoso. 1 Pedro 2,3, ele coloca uma situação. Aqueles que conheceram que Deus é bondoso não conseguem ficar com as vestes velhas. Aqueles que viram que Deus é bondoso, eles querem essas vestes novas. São vestes muitas vezes difíceis de você colocar, mas que você vai fazer todo o esforço para colocar. A sentença iniciada no verso 1 termina agora com essa oração, que é um posicionamento diferente e reflete o cristão na sua essência. Se aquele homem, se aquele ser humano, ele é cristão realmente, ele tem que mudar. Ele não mudou? Ele continua o mesmo? Não fez nada de diferente? Continua tendo as mesmas práticas? Continua falando do mesmo jeito? Não é cristão. Mas foi batizado. Você pode ajudar ele, ou Seba, aí no banheiro? Pode passar pela frente, Seba, por favor. Pode. Você não está aqui, mas o irmão Cláudio está aqui com a Naldinha, viu? Você está muito cansado? Está muito dodói? Pois é. A sentença iniciada no verso 1 mostra quem é cristão e quem não é cristão. Ser cristão não é ter uma carteirinha de igreja. Ser cristão não é ser batizado nas águas ou fazer uma confissão pública. Todas essas coisas fazem parte, mas não são a essência. A essência é a mudança, é a transformação de coração. Talvez aqui o cristão com mais tempo de vida seja a nossa querida irmã Naldinha. Eu tenho certeza que ela viu muitos cristãos aparentes, pessoas que externamente proclamavam um cristianismo lindo e maravilhoso, que amam o Senhor Jesus Cristo, mas que na verdade não eram cristãos coisa nenhuma. O primeiro espinho, a primeira pedra no caminho era necessária e suficiente para que eles abandonassem o Evangelho. Salmos 34, verso 8 fala: provai e veja que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. O que o apóstolo Pedro faz é citar Salmos 34, 8. Experimenta, provai. Provar é como você provar uma comida. Então eu não provo a comida, eu como. Mas quando
você vai num lugar, ou com uma pessoa está fazendo uma comida, eu vejo a Rô fazendo isso lá, então ela vai preparar a comida, ela vai lá e vê, experimenta um pouquinho para ver se está bom de sal, se está bom de tempero, se está suculento, se não está suculento, tem que cozinhar mais para amolecer ou não. Esta é a condição que Deus fala para nós: provai e vede que o Senhor é bom. 1 Pedro lembra essas palavras aos seus leitores, mostrando que Deus, Ele já mostrou que Ele é bom. De onde Ele te tirou? O que Ele já fez por você? Do que Ele te resgatou? São histórias que só você sabe, são caminhos que só você sabe. O Senhor, Ele já provou que Ele é bom. Dizer que o Senhor é bom reflete não só a certeza do salmista, baseado no seu conhecimento de Deus e na sua própria experiência. É uma certeza que transcende e passa por todas as Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, Deus mostra que Ele é bom. Ele é bom com os homens, sejam homens que o amam, sejam homens que não os amam, que não o amam. A palavra de Deus diz que Ele é benigno com aqueles que são bons e com aqueles que são maus. A chuva cai tanto no terreno do salvo como do não salvo. O Senhor, Ele é bom. E o maior ato de bondade dele foi demonstrado através da vinda do Senhor Jesus Cristo, o seu Filho amado. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo. O mundo não é o planeta, o mundo não é o cachorrinho, o mundo não são as árvores, o mundo é eu e você. Pessoas escolhidas de Deus, eleitas de Deus, pessoas separadas pelo Senhor para receber este grande e precioso amor. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou a Luísa, a Rosângela, a Naldinha, o pastor Paulo, de tal maneira, pode passar pela frente, Seba, não tem problema não, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que você tem que fazer? Crer. E esta crença não é só da boca para fora. Essa crença não é um adesivo no carro ou uma camiseta evangélica. Não é participar da marcha para Jesus. Crer em Cristo é viver como Cristo. É as pessoas olharem para você na rua e verem você como uma pessoa diferente e que tem algo diferente a oferecer. Essa bondade de Deus mostra no seu agir salvador na vida daqueles que creem em Cristo e que chegam a conhecer a bondade de Deus através de Jesus Cristo. Marcos capítulo 16, verso 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer já está condenado. Mas eu creio em Deus. Você vive como Deus manda? Você fala como Deus fala? Você age como Deus age? Se você faz isso, você crê em Deus. Se você continua na prática do pecado, o que você está demonstrando é que você não ama a Deus, que você não é um cristão. São palavras duras, mas são palavras que são necessárias para que a pessoa desperte. Muitas pessoas, elas tiveram um encontro com Cristo em algum momento das suas vidas e acham que a vida pode ser tocada de qualquer maneira. Deitei na rede, vou viver do jeito que eu quero, eu já tenho um Deus que me salvou. Mas será que Ele salvou você? Será que você realmente creu? A bondade de Deus, ela é declarada pelo Messias, ela é declarada pelo próprio Cristo. E Ele fala em Lucas 6,35: amai, porém, os vossos inimigos. Você ama os seus inimigos? Você ama aquele que vos persegue? Fazei o bem e emprestai. Você faz o bem para as pessoas? Ou você só pensa em você? Você empresta os seus recursos para as pessoas? O irmão está passando uma necessidade, você lembra de pegar aquele dinheiro que você economizou para trocar de carro, ou o dinheiro que você economizou para ter um jantar ou uma viagem, e você pega aquele dinheiro que você suadamente guardou, você entrega na mão do seu irmão? Porque quando você empresta para o seu irmão é como se tivesse dado, você não pode cobrar. Você tem feito isso? Você, quando faz o bem e você empresta, você espera alguma coisa em troca? Será grande o vosso galardão no céu se você faz isso
além de ser filho de Deus, Deus ele vai te abençoar na vida por vir, de uma maneira especial. Não há como imaginar um Deus que vai tratar da mesma maneira as pessoas que agem segundo a palavra dele e as pessoas que não agem segundo a palavra dele. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para os ingratos e maus. Paulo, olhando para essa condição bendita de Deus, se você parasse no seu quarto antes de dormir, quando apaga as luzes, e você começasse a mensurar quanto Deus já fez por você, é um versículo que a Naldinha cita, sempre de Salmos. O que eu posso te dar em troca? Se você parar para você pensar de noite antes de dormir a sua condição, será que você está demonstrando amor a Deus? O apóstolo Paulo, ele está chocado e ele não consegue entender como que eu e você desprezamos o amor de Deus. Porque é assim que nós fazemos quando nós pecamos e quando nós agimos de uma maneira diferente com a qual ele ordenou. Apóstolo Paulo em Romanos 2,4 diz: por que desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Por que Deus tem feito tanto por você, sem pedir nada em troca, e mesmo assim você continua o afrontando com as suas ações, com as suas palavras? Se você estivesse perante Cristo nesse momento, você seria agradável a Deus? Se Ele fosse medir você seria aceito por Ele? Se hoje fosse o dia do juízo, o que você apresentaria a Deus? Ele usa essa palavra provar, se é que já provastes que o Senhor é bondoso. Conforme eu disse para você, provar faz a comparação com um alimento, e o alimento que nós estamos falando é o leite espiritual. Um leite espiritual que, como eu disse, não é algo que pode ser comprado pelas suas boas obras, pela sua frequência na igreja, seu dízimo ou qualquer outra coisa, mas essas coisas fazem parte do cristianismo. Mas nós temos que entender que esse leite espiritual, ele foi nos concedido há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Quem é o verdadeiro leite espiritual? O verdadeiro leite espiritual, ele é Cristo. Esta comparação é algo que o apóstolo Pedro traz e que eu trago para você nesta noite, para que você medite, não apenas hoje, mas todos os dias da semana. Pastor Paulo, por que nós não temos culto na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, de manhã, de tarde, de noite? Porque você precisa de pelo menos uma semana para você meditar no que foi falado e aplicar na sua vida. Nós não estamos aqui para fazer que nem faz com peru. Então você vai colocando comida no peru. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é que você receba uma instrução e fique com aquela vaca no pasto, mastigando. Será que eu sou igual a Deus? Será que eu tenho refletido a imagem de Deus? Ou eu tenho feito o que apraz o meu coração? Você pode não ser idólatra da Igreja Católica Romana, porque olha as imagens, e nós gostamos de falar dos católicos romanos, das suas imagens, mas e o ídolo que está dentro do seu coração? Será que ele não é muito mais duro, não é muito mais grave do que uma estátua, uma imagem que você pode olhar como uma peça de arte? Jesus Cristo, quando olhava para as pessoas e falava assim: vocês por fora são muito bonitinhos, mas por dentro, morte, perdição. Nós temos esse leite espiritual entregue nas nossas mãos, à nossa disposição. Nós vivemos num país em que, por enquanto, a perseguição religiosa ela ainda é muito superficial. Pode ser que haja o tempo em que nós iremos viver, em que nós não vamos poder abrir aqui. Quando nós chegamos aqui, o som estava estrondando. Aí o Gabriel gentilmente foi lá e pediu para que a pessoa abaixasse. Ele virou a caixa, melhorou 1000%.
haverá um tempo em que, se a gente fizer isso, o Gabriel não volta, ele já é preso ou é morto, porque não haverá esta liberdade. Enquanto há liberdade, busque e receba o leite espiritual que é Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pelo leite espiritual. Nos entristecemos, Pai, com nós mesmos, com o nosso agir, com o nosso pensar, com o nosso falar. Nós claramente não refletimos a Jesus Cristo. Nós priorizamos todas as coisas em vez do Senhor. Quando nós nos sentamos para ver um jogo de futebol, nos sentamos para ver um filme, ver um programa de televisão, não há sono. Ficamos 1 hora, 2 horas, 3 horas perante a televisão e nada nos distrai. E se alguém chamar a nossa atenção, ainda falamos assim: shh, eu estou assistindo. Mas quando nós nos dedicamos à oração, qualquer coisa pode ser interrompida. Um toque de celular, uma chamada, uma campainha, tudo pode interromper. E o Senhor dos altos céus contempla o nosso agir e o nosso pensar. Perdoa-nos, Pai querido, porque temos sido infiéis ao Senhor, e agradecemos a Ti, porque mesmo na nossa infidelidade, Tu és fiel. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, fale conosco durante essa semana e converta este coração de pedra num coração de carne. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso e querido Deus. Agradeço pela tua presença. Sei que, em especial, para o querido irmão Cláudio, é um esforço maior pela sua idade, mas ele está aqui. Não está aqui para me ver, está aqui para louvar e adorar o nome do Senhor. Nós temos esse privilégio, eu agradeço pela presença de cada um, você que se deslocou. Finalizamos esse culto agradecendo a Deus pela palavra que Ele nos concedeu e pedindo que Ele nos abençoe e nos guarde durante toda essa semana. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te conceda graça e paz. Nós continuaremos tendo a nossa reunião de oração de maneira virtual pela internet, tá? Em especial porque os irmãos moram longe, mas haverá o tempo de nós retornarmos a fazer a nossa reunião presencial. Por enquanto, nós estaremos fazendo virtualmente. E até domingo, semana que vem, se o Senhor assim ou permitir, ou se Ele não voltar. Que Deus te abençoe.